gente sempre gosta de compreender, né? Como que aquele expositor espírita, aquele que está na luta do espiritismo, chegou até a doutrina, né? Se sempre foi espírita, se foi de outra religião, como que se deu aí no seu caso? Olha, meu caso muito parecido com várias histórias de pessoas que iniciaram no espiritismo. Eu também comecei muito cedo. Fui uma criança muito agitada, talvez até um pouco imperativa. Então, até um momento que veio um freio. Sofri um acidente, tive uma lesão muito séria na questão frontal. Passei por um processo de internamento, foi um processo longo de recuperação. E a partir dali, a minha mãe, através de uma amiga, orientou essa moça, ela era espírita e trabalhava já com mediunidade, etc. Enfim, e ela tinha uma vidência assim muito, muito desenvolvida. E ela falou: olha, essa criança precisa passar num tratamento espiritual. Eu estava com entre 9 e 10 anos de idade nessa época e eu já tinha sofrido aquele freio, né, do acidente e fiquei muito tempo em recuperação. E a partir dali, minha mãe, católica, ela não tinha a informação ainda onde levar. Então, essa mesma moça indicou uma casa em São Vicente, se eu não me engano é Centro Espírita Bom Jesus de Iguape, se eu não me salvo a memória aí, mas era Bom Jesus de Iguape, na Vila Valência, em São Vicente. E essa casa, ela foi orientada que ela atendia crianças. Era uma casa, pelo que eu me lembro, em transição. Era uma casa que era uma casa de Umbanda e ela estava passando um processo de transição para a doutrina de Kardec. Então ela estava se tornando uma casa popularmente conhecida como uma casa kardecista. Então ela ainda tinha algumas características que ela herdava dos nossos irmãos da Umbanda e ela estava colocando os estudos de Kardec. Então eles estavam estudando o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, né? Principalmente esses dois como base para os estudos que estavam iniciando, e eles minha mãe me levou até essa casa. Chegando lá, de forma muito espontânea, me colocaram, eu não lembro corretamente, mas era uma mesa muito grande, porque meus pés não alcançavam o chão, então Ainda bem novinho. Era bem novinho. E eu ficava com os pés ainda ali, né, ao alto. E eu lembro que uma senhora, provavelmente era a coordenadora dos trabalhos, e depois eu acordei, eu já estava na parte externa e não lembro o que foi, mas minha irmã e minha mãe também falaram que ali houve eu estava sendo recém-alfabetizado, enfim, já sabia escrever, mas a mensagem que veio foi com uma letra cursiva, uma letra muito bonita, por sinal, uma mensagem muito esclarecedora. E ali começou todo um trabalho mediúnico. Mas eu, como criança, não poderia trabalhar mediunicamente com 10 anos de idade. Então, foi orientado que eu ficasse participando, tomando passe com as crianças, etc. Minha mãe, ela não compreendendo ainda, né? Eu fico imaginando, né, a reação dela, católica, ter aceitado essa sugestão da amiga e logo de início já vinha. E a minha mãe, ela já desencarnada, e ela continuou sendo católica e com um espírito muito evoluído, então com uma mente muito aberta às questões da doutrina espírita. Mesmo católica, ela perguntava muito sobre o espiritismo, aceitava toda a codificação e, pelas bênçãos de Deus, a minha mãe, até hoje, ela continua nos auxiliando nas tarefas espirituais, hoje como espírito, mas ainda se faz presente em todas as tarefas nossas. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.